E vamos de eleição. No Amazonas, Lula desta vez elogiou fazendeiros após uma crise com o agronegócio e agradeceu a Venezuela pelo envio de oxigênio durante a pandemia. Após ser alvo de desgaste por ter criticado uma ala do agronegócio, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez referências ao segmento. Porém, em vez de ataques, fez menção à existência de fazendeiros responsáveis e conscientes da importância de não desmatar e de respeitar as terras indígenas. A gente vai respeitar a nossa Amazônia, a nossa floresta. Não haverá mais garimpo ilegal nesse país. Não haverá mais desmatamento ilegal nesse país. Não haverá mais invasão nas terras indígenas desse país. O Brasil tem muita terra e quem tenta invadir a terra de vocês são grileiros e irresponsáveis, porque Eduardo e Omar, um fazendeiro responsável que planta para exportar, ele sabe que não pode invadir terra de índio, ele sabe que não pode desmatar, ele sabe que não pode fazer queimada, porque os gringos não vão comprar mais as coisas que ele produz. Lula participou de comício na noite desta quarta-feira em Manaus, no Amazonas. Então nós vamos tratar com respeito as pessoas que sabem respeitar. Em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, na semana passada, Lula afirmou que há parte do agronegócio fascista e direitista que se coloca contra a preservação do meio ambiente. Lula também agradeceu ao embaixador da Venezuela por ter mandado oxigênio a Manaus durante a pandemia da Covid-19. Apesar do presidente da República ofender tanto a Venezuela, foi eles que mandaram o oxigênio que o tenente não teve coragem de mandar. Ontem, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, fez uma campanha em Curitiba. Ele participou de uma motociata e, em seu discurso, destacou o desempenho da economia brasileira. No começo da tarde, o atual presidente participou de uma motociata entre o bairro Uberaba e o calçadão da rua 15 de novembro, no centro. Na ocasião, um homem que estava na calçada se aproximou fazendo um movimento como se arremessasse um objeto em direção ao presidente. Em vídeo, é possível ver que Bolsonaro se esquiva e segue a viagem. Logo depois, o candidato realizou um comício na tradicional Boca Maldita, em que defendeu o desempenho da economia no país e afirmou que esse é o Brasil que dá certo. Vocês sabem que passamos por momentos difíceis. O mundo todo sofreu com a pandemia. Lamentamos a morte. E temos também uma questão econômica que estamos resolvendo dia após dia. Hoje temos uma realidade. Temos já uma das gasolinas mais baratas do mundo. E sabemos que ela leva a inflação para baixo. Não se tem notícia de país nenhum do mundo com deflação, com uma inflação negativa. Este é o Brasil que dá certo. Durante o seu discurso, Bolsonaro falou ainda sobre pautas conservadoras como a liberação das drogas e do aborto. O nosso governo jamais apoiará a liberação das drogas. O nosso governo jamais apoiará o aborto. O nosso governo jamais apoiará a ideologia de gênero. O nosso governo é pró-família. O nosso governo pede lealdade ao seu povo. E nós faremos o que tem que ser feito. Após mais uma frase polêmica, desta vez proferida na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Ciro Gomes se defende nas redes sociais. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, usou as redes sociais para falar sobre a polêmica gerada em torno de uma frase usada por ele durante encontro na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. No momento com empresários do Estado, onde falou sobre economia, Ciro afirmou que o evento foi um comício para gente preparada e disse que seria um serviço pesado falar sobre os mesmos temas na favela. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Não,
Mas, Um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço exatamente. pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua metodologia, né, disruptiva, né, desses modelos que nós temos. Em seu Twitter, nesta quinta-feira, Ciro afirmou que a pior luta contra a sinceridade é a hipocrisia e disse que jamais menosprezou moradores de favela e completou que usaram sua fala com má fé. E a candidata do União Brasil, Soraya Tronic, concedeu nesta manhã uma entrevista ao portal do jornal Correio Brasiliense. Ela defendeu novas medidas econômicas como o imposto único. Soraya Tronic, candidata à presidência pela União Brasil, garantiu fazer oposição ao atual presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ela, abandonou as bandeiras pelas quais foi eleito. Eu fui eleita erguendo as bandeiras do combate à corrupção e do mercado liberal, focado na economia desse país, da prosperidade das pessoas. Naquele momento, Jair Bolsonaro também. E eu fui eleita no momento anti-PT e anti todo aquele esquema de corrupção, o sistema econômico muito retrógrado. Aquilo tudo é coisa antiga, coisa do passado. E eu fui eleita com essas bandeiras dentro do PSL. Eu continuo com as mesmas bandeiras. A bandeira do combate à corrupção, a bandeira do liberalismo econômico, a bandeira da liberdade, do respeito às instituições, do respeito a todos os brasileiros. Eu continuo no mesmo partido. Hoje é o atual União Brasil, o maior partido desse país. Então, não fui eu que abandonei as bandeiras. A senadora afirmou ser liberal na economia e defendeu as duas principais pautas de um possível governo: a reforma tributária e a proposta do Imposto Único Federal. A reforma tributária é a mãe de todas as reformas. O que nós queremos trazer, primeiro de tudo, é a consciência das pessoas que nós precisamos arrumar a casa na questão da economia. Se a economia vai bem, Denise, tudo consegue ir bem. Então, por isso é que nós trazemos a reforma tributária e a proposta do Imposto Único Federal como o nosso mote primordial de campanha. Ela disse acreditar que tudo é possível em relação às suas chances de avançar ao segundo turno das eleições. Nas últimas pesquisas, ela parece sem pontuar, mas argumenta que em 2018, a corrida ao Senado só surgiu nas consultas na última semana. E mais notícia de eleição. O Tribunal Superior Eleitoral derrubou a candidatura de Roberto Jefferson a presidente por condenação no mensalão. Ele está inelegível até o ano que vem, 2023. O Tribunal Superior Eleitoral negou nesta quinta-feira o registro da candidatura de Roberto Jefferson, do PTB, à presidência da República. Os ministros consideraram que o PTBista está inelegível até dezembro de 2023, por condenação no escândalo do mensalão. A decisão foi tomada por unanimidade. O PTB ainda pode indicar novo candidato a presidente em até 10 dias. Na mesma reunião, os ministros aprovaram o registro da candidatura de Padre Kelmo, vice na chapa originalmente encabeçada por Jefferson. A Justiça Eleitoral tem até 12 de setembro para julgar os pedidos de registro de candidaturas. Jefferson ainda cumpre prisão domiciliar por decisão de Alexandre de Moraes, no inquérito do Supremo Tribunal Federal das Milícias Digitais. Ele também foi pivô do escândalo do mensalão. Em junho de 2005, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo em que delatou o esquema de corrupção organizado pelo PT por meio de pagamentos mensais para corromper parlamentares e garantir apoio ao governo Lula no Congresso em 2003 e 2004. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a primeira resolução com as regras sobre a proibição do uso de armas e celulares nos locais de votação. Os ministros do TSE aprovaram por unanimidade o texto da resolução e agora o eleitor não poderá utilizar o celular enquanto votar. Na cabine de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Para que a eleitora ou eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados no caput desse artigo deverão ser desligados e entregues à mesa receptora, juntamente com o documento de identidade apresentado. Havendo recusa em entregar os aparelhos
Os descritos no caput desse artigo, a eleitora ou eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora constará em atos detalhes do ocorrido e acionará a força policial para a adoção das providências necessárias. Além disso, todas as pessoas armadas, incluindo agentes das forças de segurança pública, terão que cumprir regras. A Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele adentrar-se em ordem judicial ou do presidente da mesa receptora. E a primeira alteração que votamos. Nas 40, aqui faltou horas, nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitado o sigilo do voto. Parágrafo 1º. A redação prevista no caput não se aplica aos integrantes das forças de segurança em serviço junto à Justiça Eleitoral. E em instantes, a disputa pelo eleitorado indígena entre os 2 primeiros colocados nas pesquisas eleitorais. Lula dança com índios no Amazonas e tribo realiza indiciata. Apoio a Jair Bolsonaro. A Rebel Notícias volta já.